Leitura do livro de Jeremias, capítulo 24. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não podem comer de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e serei por meu povo. E eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei, para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que consumam de sobre a terra que dei a eles a seus pais. Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca do povo e de Judá no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vô-la anunciei, a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para os inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto, em assobio e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz do folguedo, a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mós e da luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo suas obras, as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei entre eles.
E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei da Babilônia, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom, o resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, aos reis de Sidom, aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, Temã e a Bus, a todos que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e todos os reis do norte, os de perto, de longe, como um com o outro, e todos os reinos da terra. O rei de Sesac beberá todos deles, pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que não quiseram tomar o copo da tua mão para beber? Então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Impunes? Não ficareis impunes. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras. Ele dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entrará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolveis na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana, como filho de leão, porque a sua terra foi pasta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, havia esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no ato da casa do Senhor e dize a toda a cidade de Judá que vem adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças de nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouvirão os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no monte do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores.
e ajunte-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram na casa do Senhor, à casa do Senhor, e se assentaram na entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade. Como ouviste com os vossos ouvidos, e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os teus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, os sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus não nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será levada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e implorou o favor do Senhor? E não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra a cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou ao seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto.